Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, amanhã de sábado, Viver Bem já entrando aqui, invadindo a sua casa para levar muita saúde, muita qualidade de vida para você e para toda a sua família. Lembre-se que você pode continuar ligado na gente, não só no sábado, hein? Nós temos os nossos perfis nas redes sociais, Guia Viver Bem no Facebook, no Twitter e no Instagram, que a gente compartilha várias informações para ajudar você a viver bem. E tem também nosso canal no YouTube, que disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui no programa. Então, se você perdeu aquela entrevista, perdeu aquele programa, acessa youtube.com/TV Viver Bem, que tem tudo lá disponível para você. Qualquer hora do dia, é só ligar que o Viver Bem está disponível para você, tá, gente? No programa de hoje, a gente vai falar sobre políticas públicas para mulheres, uma entrevista com a secretária da Mulher, Andréia Ramalho. A gente vai bater um papo super especial, super esclarecedor sobre violência contra a mulher, sobre como você, mulher, pode ser aí uma agente propagadora da paz e a gente conseguir mudar essa situação, né, que compromete tanto a vida de tantas mulheres. Vamos falar também sobre nefrologia, sobre hemodiálise, numa entrevista com a presidente da Sociedade de Nefrologia aqui do Rio Grande do Norte, doutora Rogéria Noga. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fica ligadinho que a gente vai esclarecer vários pontos importantes para preservar aí a saúde dos seus rins e deixar você bem longe da necessidade de uma hemodiálise. Tem quadro Saúde Mental com a doutora Paula Borba e também vamos falar sobre saúde sexual num bate-papo com a psicóloga e sexóloga Cristina Han. Tudo isso você confere a partir de agora no Viver Bem. Vamos junto aí acompanhar esse programa. E para começar o programa hoje, estou recebendo aqui no Viver Bem a Andréia Ramalho, que é secretária para Políticas Públicas para Mulheres da Prefeitura Municipal de Natal, né? Uma secretaria específica para cuidar disso. Pelo que eu sei, é a única cidade que tem, né, Andréia? Uma secretaria voltada para as mulheres. No estado do Rio Grande do Norte, em outras capitais, existem as secretarias de mulheres. Em outros estados também existem as coordenadorias de mulheres, mas aqui em Natal nós temos a secretaria e estamos cada vez mais consolidando políticas públicas em favor, em benefício das mulheres da cidade do Natal. Quais são os principais desafios aí quando a gente fala em mulher, né, em políticas públicas para as mulheres? São muitos desafios, Juliana, nós temos muitos desafios. O principal deles é romper com as situações de violência que as mulheres enfrentam na cidade do Natal. Nós combatemos duramente, estamos trabalhando com a nossa rede de atendimento de forma articulada e integrada. São ações contínuas, né? Temos ações contínuas, temos ações presentes o ano todo na comunidade, mas também temos os projetos, que são as ações pontuais que têm durabilidade. Hoje nós estamos implantando um projeto no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, bairro este que nos apresenta indicadores de violência, não só de violência contra a mulher, mas indicadores, índices elevados de violência no bairro. Então, neste momento, nós estamos implantando esse novo projeto que se chama Mulheres da Paz e Protejo, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Na prática, como é que vai funcionar? Como é que vocês pretendem aí gerar os resultados? Né? Juliana, na prática, nós vamos capacitar mulheres e jovens do bairro. Essas mulheres e esses jovens receberão uma bolsa por estarem participando desse projeto. Esse projeto é feito em parceria com o governo federal, em parceria com a Senasp. Nós vamos selecionar 75 mulheres e 100 jovens. Essas mulheres e esses jovens serão capacitados através de uma equipe multidisciplinar, onde vão receber orientações para serem mediadores da paz, construtores da paz no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Todos eles trabalharão de forma articulada com os outros atores sociais do bairro. Nós estamos envolvendo as escolas, os equipamentos de saúde, todas as secretarias da prefeitura. Nós estamos trabalhando de forma articulada
para que a gente consiga resultados mais eficientes e eficazes, resultados que deem resposta às mulheres que moram no bairro, que elas possam conviver com um bairro mais tranquilo, onde a paz verdadeiramente existe e elas possam transitar melhor neste território. Quando a gente fala em violência contra a mulher, é no bairro ou é na casa? Né? Na casa, a principal barreira, os principais problemas que elas enfrentam? Pois é, a violência contra a mulher é uma violência que normalmente é uma violência intramuros, né? É uma violência doméstica. Na maioria das vezes ela acontece dentro dos seus próprios lares, uma violência essa praticada pelos próprios companheiros dessa mulher. Então, é uma violência que ela é mais difícil de ser publicizada. Muitas mulheres, elas não conseguem romper com esse ciclo, porque dependem financeiramente deste homem, muitas dependem financeiramente, outras porque têm filhos, outras porque a própria família contribui para que ela fique, aqueles ditados populares antigos, ruim com ele, pior sem ele, não vai deixar. Então, infelizmente, esse pensamento se perpetuou em nossa sociedade e muitas mulheres, Juliana, elas não conseguem romper com este ciclo de violência. Esse é um dos principais papéis nosso enquanto secretaria. É chegar junto, é acolher, é orientar, é falar para essa mulher que existe uma lei que dá condição a ela, que dá direitos a ela de denunciar, de romper, de virar essa página na sua vida. Então, nós temos 2 equipamentos sociais de ação continuada, como tão bem você colocou, que é o nosso centro de referência, que é um espaço de atendimento psicossocial, onde a gente acolhe e contribui na elaboração e no enfrentamento dessa violência, e temos uma casa-abrigo, a casa que abriga mulheres com risco iminente de morte. Este ano, Juliana, nós já conseguimos salvar 45 mulheres, 55 dependentes. Então, são mulheres que hoje a gente pode dizer, a Natal, que essas mulheres estão vivas graças ao abrigamento, né, na casa-abrigo. Quando a gente fala da denúncia, da mulher dar o passo, a gente vê muitas vezes os vizinhos, os familiares que chegam e denunciam. É válido? Ou essa decisão tem que partir da própria mulher? É muito importante. Cada vez mais a gente tem trabalhado a ideia que em briga de marido a mulher, qualquer um pode meter a colher. A gente não pode deixar a mulher apanhar, ser espancada na frente de todo mundo. Então, é importante sim que o vizinho também denuncie. Na prefeitura nós temos no centro de referência, nós temos o telefone, nós temos o 0800 que será passado aqui. A gente coloca aqui no vídeo, né? Tem o 180 que a mulher também pode ligar, que vai direto para a polícia, né, militar. E é muito importante que a gente bote a boca no trombone mesmo e comece cada vez mais a publicizar essa violência que acontece dentro das nossas casas, para que as pessoas tenham consciência e tenham acesso à informação, aos seus direitos e possam romper com essas situações. André, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu quero deixar aqui abertas as câmeras do Viver Bem para aquele conselho final para essa mulher que está assistindo o nosso programa hoje e que clama pela paz, né? E que também pode ser um instrumento de paz aí na nossa cidade. Mulheres, vamos denunciar. Nós não podemos ficar caladas. Esse tempo já passou. Hoje temos a Lei Maria da Penha que nos dá condição de romper com tudo isso. Então denuncie, procure a prefeitura através do centro de referência que fica na Avenida Bernardo Vieira, 2180, muito próximo a Centas, ou então ligue 180 e conte com esse apoio. Vamos romper, vamos vencer a violência que existe contra a mulher ainda hoje na cidade do Natal. Ótimo, muito obrigada, Andréia. Volte sempre aqui no nosso programa, falar também dos outros temas, das outras ações da Secretaria. É um prazer, nós agradecemos e sempre que formos convidadas, com certeza estaremos aqui para discutir esses temas tão relevantes e tão importantes para as nossas mulheres. Tá bom, obrigada. Obrigada a você também. E agora a gente vai para o nosso quadro semanal sobre saúde mental com a psiquiatra Paula Borba.
Hoje vamos conversar sobre a saúde mental da mulher. As mulheres, elas têm uma tendência de 2 vezes mais adoecimento, tipos de transtorno mental, do que os homens, na maioria dos transtornos mentais. Então isso faz com que seja uma população que a gente olhe com um pouco mais de cuidado. Outro detalhe é que a saúde mental da mulher está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher, está diretamente relacionada às questões hormonais. E como a mulher sofre muitas alterações hormonais ao longo da vida, né, tanto nas fases da menstruação, na fase da menopausa, durante uma gravidez e após o parto, isso faz com que esses transtornos mentais também possam ter uma possibilidade um tanto maior comparativamente à população masculina. Se tem sintomas de ansiedade, sintomas depressivos ou queixas físicas muito importantes relacionadas ao período do ciclo menstrual, pode ser que essa mulher esteja desenvolvendo o que nós chamamos de transtorno disfórico pré-menstrual. Então não é só a TPM, e sim o que a gente chama de TDPM. E isso deve ser tratado, pode ser combatido com o uso de medicamentos no lado da saúde mental, da psiquiatria, e também podem ser orientados pela ginecologia obstetrícia quando são necessários o uso de hormônios. Durante todo esse período, existe toda uma mudança hormonal que leva a sensações físicas, né, os conhecidos calores, os fogachos, muitas vezes dores de cabeça, cefaleia, e também alterações desse humor, né, irritabilidade, mudanças da forma de ser da pessoa, que a gente chama de climatério. Então, da mesma forma que essa observação durante o período do ciclo menstrual, nós também observamos naquelas mulheres que possam ter sintomas também ansiosos, sintomas um tanto depressivos ou incômodos, sensações físicas que estejam relacionadas ao período do climatério e ao último dia da menstruação, que é a menopausa, também podem merecer uma intervenção médica, uma intervenção psiquiátrica ou uma intervenção ginecológica obstétrica, que seja necessário também um tratamento específico, né, para que ela lide com essa fase da mulher, que também é tão importante, de forma mais saudável. 2 pontos são importantes para a gente analisar a probabilidade de algum tipo de adoecimento mental durante esse período. Um é a questão hormonal, né? Então essa mudança muito brusca dos hormônios durante a gravidez e após o parto. E a outra questão são os fatores psicossociais. Ou seja, em que contexto de vida essa mulher engravidou, né? Se foi uma gravidez planejada ou não, se ela tem um suporte social e familiar, se ela tem um suporte do companheiro, se ela tem suportes socioeconômicos. São preocupações que muitas vezes levam a mulher a ter fatores de estresse que podem levar a um tipo de adoecimento mental. Uma das coisas mais comuns é a depressão pós-parto. Né? A depressão pós-parto, ela pode, em algumas mulheres, até, apesar do nome pós-parto, se manifestar ainda durante a gravidez. Então, essas mulheres já têm sinais de sintomas depressivos, né, que podem ser reconhecidos, às vezes, através dessas consultas do pré-natal. E após o parto, durante essa expectativa, né, da maternidade, dos cuidados ao filho, né, receio, medo de que o filho possa ter algum problema de saúde, até a expectativa de se o filho vai nascer de forma saudável, pode levar algumas mães a sentir-se um pouco mais preocupada, sentir-se um pouco mais insegura, ter dificuldades de dormir, ter dificuldades às vezes de se alimentar, se sentir um pouco mais cansada do que o normal durante os primeiros 15 dias após o parto. Essas questões nós chamamos de um período puerperal blues, né? Blues de azul, que significa mais leve. Então, é uma fase que, digamos assim, é considerada normal, né? Durante esses primeiros 15 dias após o pós-parto, que as mulheres possam sentir algumas sensações um tanto mais ansiosas ou depressivas, que faz parte desse ajuste.
No entanto, né, se esses sintomas persistirem, ultrapassarem esses 15 dias ou o primeiro mês do pós-parto e forem sintomas de forma significativa, com características depressivas, é que nós daríamos o diagnóstico da depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto ela pode surgir até 1 ano após o nascimento da criança. Então, é importante essa avaliação do tempo, né, esses primeiros 15 dias, de adaptação da mulher, mas também não ficar achando que é natural que uma mãe, após o nascimento de uma criança, ela tenha muitas queixas, que ela se sinta muito cansada, que ela não tenha ânimo, né, que ela chore com facilidade. Não podemos olhar que só por ser a condição da maternidade, essas coisas são tão normais. Então, o importante é que veja até que ponto isso está implicando na relação da mãe com o bebê, para se avaliar se é necessário uma intervenção. Neste caso, a mulher ela pode conversar até mesmo com a ginecologista obstetra dela, que vai ter essa capacidade de compreender se já foi instalado um quadro depressivo e, vendo esta possibilidade, procurar um profissional da saúde mental para o devido tratamento. A depressão pós-parto ela vai ter o mesmo tratamento e as mesmas orientações de uma depressão em qualquer outro período da vida. A única particularidade é que o episódio depressivo surgiu após esse momento da maternidade. E já estamos de volta com Viver Bem, recebendo agora a presidente da Sociedade Norte Rio Grandense de Nefrologia, doutora Rogéria Noga. Bom dia, doutora Rogéria. Bom dia. Gente, a gente vai falar sobre hemodiálise. Para quem não sabe o que é esse processo, que é muito comum, a gente escuta muito falar, né? O paciente está fazendo hemodiálise, O que é hemodiálise, doutora Rogéria? Para começar aí explicando a quem está em casa. A hemodiálise é um tratamento quem precisa da hemodiálise é quando os rins eles não estão funcionando, ou seja, eles estão funcionando menos do que 15%, os 2 rins juntos funcionando menos do que 15%. Então, esses pacientes precisam de uma substituição dos rins, e aí é feito pela hemodiálise, ou a diálise peritoneal, que é outro tipo de diálise. A hemodiálise não faz os rins voltarem a funcionar. Ele substitui o rim. Como se fosse um rim artificial, funcionando fora do corpo. Como se fosse um rim artificial. Qual o papel do rim no nosso organismo? Os rins, eles têm vários papéis no organismo da gente. Limpar o sangue das toxinas, ele retira as toxinas do organismo. Ele equilibra o excesso de líquido no seu corpo. Se você bebe mais água, ele vai fazer mais xixi. Se você bebe menos água, a urina fica mais concentrada para que você não desidrate. Então, ele faz esse equilíbrio da água, das toxinas e dos sais, como sódio, potássio, magnésio. Então, ele faz um controle da homeostase do organismo. Eu digo que os rins são os faxineiros, certo? E quais são as doenças que podem levar aí à falência dos rins e à necessidade da hemodiálise? Olha, eu tenho muitas doenças que podem prejudicar os rins. A que mais leva o paciente à hemodiálise são a diabetes e a pressão alta, a hipertensão. Se eu não controlar bem, adequadamente, minha glicose e minha pressão, ao longo dos anos vai haver perda da função dos rins, uma perda progressiva, até que o paciente chegue ao estágio de precisar da hemodiálise. Doutora Rogéria, tem algum sinal, o corpo dá sinal de que o rim está sobrecarregado, que o rim não está ali fazendo sua função? Ao contrário do que as pessoas pensam, o rim não dói. Ele só vai doer quando tem infecção ou quando tem cálculo. Mas a doença renal crônica, ela é silenciosa, ela não dá sintomas. Quando ela vai aparecer, é porque os rins já perderam pelo menos 70% da sua função. Que são esses sintomas? Inchaço no corpo, inchaço nos pés, aqui embaixo dos olhos, cansaço, anemia, falta de ânimo, vontade de vomitar,
Então, esses são os sinais que já é uma fase bem tardia da insuficiência renal. Mas ela, na maioria das vezes, é assintomática. A gente tem o costume de ir no ginecologista, vai no cardiologista, vai no urologista, um homem mais... Tem que fazer um check-up renal? É bom procurar um nefrologista de vez em quando? Em que fase da vida? Todo paciente hipertenso ou diabético, pelo menos uma vez ao ano, deve passar por uma consulta com o nefrologista. Justamente como são as doenças que prevalência mais afeta os rins, é importante que eles tenham esse cuidado de ver como é que está a função dos rins, essa população principalmente. Uma pessoa que faz hemodiálise, ela tem que fazer para o resto da vida ou os rins podem voltar a funcionar? Tem algum caso que volta? Nos pacientes que fazem hemodiálise porque os rins pararam de funcionar ao longo do tempo, como o diabético, o hipertenso, eles é definitivo ficar precisando da hemodiálise. A não ser que transplantem. Mas existem pacientes que estão em UTI, por exemplo, por algum motivo, ou porque fizeram uma cirurgia de grande porte, ou porque estão com infecção importante no organismo, que eles podem vir a alterar a função dos rins e ser transitório. Mas isso geralmente é nos pacientes internados. Os que estão em casa, que dependem da hemodiálise, e esse sim é por um longo período, a não ser que transplantem. Agora, pode viver a vida inteira fazendo hemodiálise ou é obrigatório? Vai chegar uma hora que tem que fazer o transplante? Assim, tem pacientes que têm 13 anos de hemodiálise. É todo dia São que faz? 3 vezes na semana, 4 horas cada sessão. Né? Muito se fala do paciente oncológico que faz quimioterapia, mas eles geralmente vão uma vez por mês. E o renal crônico está lá 4 horas, 3 vezes por semana, com uma dieta restrita, não podem viajar porque não tem aonde fazer o tratamento. Então, é uma população que merece mais atenção. E é uma população grande? Tem muita gente, tem muito paciente renal crônico aqui no nosso estado? Tem, e cresce a cada ano. Principalmente quando não se tem uma boa qualidade de saúde primária. E tem hemodiálise para todo mundo, para todos eles? No nosso estado, a gente só tem serviços de hemodiálise na Grande Natal, Caicó, Mossoró, Açu, Pau dos Ferros e Santa Cruz. Então, as regiões vizinhas, os pacientes que moram em regiões vizinhas e precisam da hemodiálise, eles são transportados para esses centros para fazerem a hemodiálise. Tem algum risco do paciente que precisa não conseguiu hemodiálise essa semana, ficar uma semana ou 2 semanas sem fazer? Quais são as consequências, os prejuízos para a saúde disso? Geralmente eles não conseguem, porque os pacientes que fazem hemodiálise, eles têm uma quantidade de urina muito pequena. Alguns nem conseguem ter débito nenhum urinário, não fazem xixi. Então, todo líquido que eles bebem, vai acumulando no organismo. Então, eles não aguentam realmente ficar muito tempo sem a hemodiálise. E o transplante aqui? É real? Sim. Já é feito sim. aqui em Natal? É feito em Natal desde 93, 95, se eu não me engano, o primeiro transplante. E se faz bastante transplante aqui no Rio Grande do Norte. Nossa captação melhorou muito. E temos tanto o doador falecido, que é o doador cadáver, temos também os intervivos, ou seja, se eu sou esposa, filho de um paciente, eu posso doar. O corpo ele funciona, com um rim saudável ele funciona? Funciona. Um rim só vai suprir o seu organismo tranquilamente. Ótimo, doutora Rogéria, nosso tempo é curtíssimo, mas assim, tem alguma orientação, algo que você acha que seja imprescindível destacar aqui para os pacientes que estão assistindo hoje? Tem algum familiar que tem algum problema nos rins? Assim, algo que seja importante para salvar a vida dessas pessoas? Eu vou dar um alerta. Os rins, as doenças renais, a maioria das vezes são assintomáticas, não dão sintomas, e não existe um remédio específico para os rins. Para você tratar o rim, eu tenho que tratar do meu diabetes, eu tenho que tratar da minha pressão alta, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ter uma dieta equilibrada, com pouco sal, que nós ingerimos bastante sal. Muito sódio Então, também. a gente precisa ter esses cuidados, que na verdade, a gente tendo esses cuidados, estamos tratando muitas coisas, não só o rim, e ter essa preocupação de buscar saber como andam os seus rins. Ótimo, muito obrigada. Tá aí uma entrevista, nunca falamos sobre esse tema aqui no programa e é muito importante, né?
Eu digo que só quem sabe, só quem precisa da hemodiálise sabe a importância dos rins. Isso, e tem muito preconceito, porque justamente tem pouca informação, as pessoas ficam sem bem saber como é a hemodiálise, o que é uma hemodiálise. E é um processo tranquilo, né? Você fica lá na cadeira, tem que botar um catéter, como é que é? Já vou eu alongando aí a entrevista. Mas você precisa de uma veia grossa, onde corra um fluxo alto de sangue para poder fazer essa filtração. Então, ou ela se faz através ou de um catéter ou da confecção de uma fístula. O catéter é transitório, ele não pode ficar por muito tempo, e a fístula, sim, é por longo tempo. E esse paciente ele é puncionado, o sangue vai para a máquina, é filtrado e devolve para ele. Não há contaminação com o sangue de outra pessoa, não. É o próprio sangue dele, é um circuito fechado. Os únicos problemas é que a hemodiálise eu posso ter arritmias, eu posso ter, a pressão pode cair muito durante a hemodiálise, eu posso ter vômitos, náuseas. Então, alguns pacientes, hoje ele está com uma gripe, então a diálise dele vai ser diferente, eles podem sentir assim algumas intercorrências durante o tratamento. A maioria é um tratamento tranquilo. Mas alguns pacientes muito idosos, que já têm problemas cardíacos associados, eles têm que ter uma diálise mais acompanhada mais de perto. Certo, muito obrigada, doutora. De nada, estou à disposição. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, 2 minutinhos, tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta nesse terceiro bloco do programa para falar sobre saúde sexual. Estou recebendo a terapeuta, psicóloga Cristina Ram, que abraçou essa causa, né, Cris? Exatamente. Você tá aí, abraçou essa causa, estou gostando de ver, porque é um tabu muito grande, né? É. As pessoas ainda têm muito receio de falar sobre saúde sexual. Tem, infelizmente ainda é um tabu. Na verdade, eu acho que a saúde nem tanto, mas a sexual sim, né? As pessoas falam muito da saúde física, já falam um pouco da saúde mental, até da espiritual, mas a saúde sexual eu ainda sinto uma resistência. E é importante para esse viver bem completo. Exatamente. A gente entende a saúde sexual como um bem-estar físico, né? Psíquico, né? Que a gente chama de mental, emocional e social, sem que necessariamente exista ausência de doença, enfermidade ou qualquer outra disfunção. Por isso que a gente precisa tentar trabalhar a sexualidade de uma forma muito positiva e respeitosa em relação à sexualidade, às relações sexuais e também das expressões sexuais que são prazerosas, que devem ser seguras e que as pessoas também não podem ser pressionadas, não podem sofrer nenhum tipo de discriminação, tampouco algum tipo de violência. Esse mês teve inclusive um evento, não foi, para marcar o Dia Mundial da Saúde Sexual? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Foi, na verdade, o primeiro Dia Mundial de Saúde Sexual em Natal. E como é que foi? Foi bem interessante, apesar de que eu ainda percebo uma resistência das pessoas. Eu observava que as pessoas, quando se aproximavam e viam a faixa, né, falando do primeiro Dia Mundial de Saúde Sexual em Natal, as pessoas se afastavam um pouquinho, ou então caminhavam um pouquinho mais rápido, e aí a gente, com muito cuidado, para não ser invasiva, a gente abordava, tentava falar um pouquinho sobre a questão da saúde sexual, muito mais indagando as pessoas o que elas sabiam sobre, e para quem desejasse, a gente oferecia tanto o preservativo feminino quanto o masculino e o lubrificante também. Cris, quando a gente fala em saúde sexual, eu tenho uma boa saúde sexual, quais são os pontos principais que a pessoa deve levar em consideração? Eu acho que a saúde sexual, ela, para ser alcançada, ela tem que ser, você tem que levar em conta, não é só a ausência de doença ou de alguma disfunção, é você poder vivenciar a sua sexualidade de uma forma plena. E aí eu acho que as pessoas têm que sair um pouco da questão de sexo é o coito, né? A relação sexual em si. É muito mais do que isso, né? Sexualidade é pensamento, é intimidade, é erotismo, é sedução, é sensualidade, é reprodução, é relação sexual em si, é orientação, identidade, então abrange muita coisa. As pessoas se limitam muito à questão do sexo em si. Então, quando você fala de sexualidade, você fala de viver a vida bem, né? Eu costumo dizer, para você entender o que é sexualidade, troque a palavra sexualidade por vida, né? Que é justamente desde que você nasce, você vem buscando prazer de diversas formas, não necessariamente sexuais.
Ótimo, Cris. Eu pedi para a produção reunir algumas dúvidas, que a gente tem o WhatsApp do Viver Bem e as pessoas sempre mandam. Então, reunimos as que estão relacionadas à saúde sexual Claro. para aproveitar sua presença aqui para a gente esclarecer. Ó, a Camila lá de Maceió, Camila Mendes. Qualquer disfunção sexual deve ser tratada com um sexólogo? Veja, preferencialmente sim. O sexólogo, na verdade, que normalmente é um psicólogo ou um médico, ele vai fazer um crivo, né? Então, o paciente chega no consultório e diz, por exemplo, que está com uma baixa de desejo, baixa de libido. A gente primeiro vai orientar que essa paciente, se for do sexo feminino, que ela procure um ginecologista ou endocrinologista que possa dosar os hormônios dela para a gente eliminar a possibilidade de ser alguma coisa em nível hormonal. Depois a gente investiga a questão de uso ou não de algumas drogas que podem prejudicar a libido e algumas outras doenças que podem estar associadas à perda da libido. Depois que a gente elimina todas essas possibilidades, que a gente diz que é uma coisa mais fisiológica, então aí a gente trata da questão psicológica mesmo, que aí então é com o sexólogo. Marcelo Henrique, ele quer saber qual o papel da masturbação na saúde sexual e se faz mal fazer isso todos os dias. Isso. Veja, não, a masturbação não faz mal. A masturbação, ela tem, vamos dizer assim, além do alto prazer, é a questão do autoconhecimento. Então, não tem contraindicação. A única coisa que a gente precisa atentar é a quantidade disso. Tudo que é demais é sobra. Se você faz todo dia e isso não prejudica a sua qualidade de vida e nem a sua rotina diária, tá tudo certo. Mas se você começa a fazer muitas vezes a ponto de você abrir mão de outras atividades em nome da masturbação, então aí a gente pode se preocupar. Aí deve procurar um terapeuta. Exatamente, para tentar tentar entender, né? Por que você só tem essa, vamos dizer assim, por que você só tem essa fonte de prazer na sua vida? Você não tem outros prazeres não sexuais, inclusive? Né? Às vezes, muitas pessoas são muito ansiosas e acabam, vamos dizer assim, desestressando pela masturbação, mas será que só essa saída? Uhum. Tem uma pergunta aqui, ele não se identificou, mas disse assim, sou homem e sinto prazer com sexo anal. Isso pode ser um indicativo de tendências homossexuais ou não? Essa é uma ótima pergunta e eu sempre gosto de falar disso porque isso é uma dúvida tremenda, né, gente? Homossexualidade tem a ver com orientação sexual. Então, homossexualidade é para onde o seu desejo é dirigido, por quem você sente atração sexual. Então, não tem nada a ver com você gostar de ser tocado em algumas partes. O ânus é uma zona erógena, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o fato do homem gostar de ser tocado nesta área não significa necessariamente que ele seja homossexual. Significa apenas que ele resolveu explorar as zonas erógenas que ele tem no corpo dele. E isso não tem problema nenhum. Não, mas há um tabu enorme em relação a isso, né? Vício em sexo é real? Tem cura? Vício em sexo. Vício, sim, é real, né? A gente pode chamar da hiperatividade sexual, né? Quando é que uma pessoa é considerada isso, viciada em sexo? Quando ela deixa de fazer as atividades normais, a rotina diária dela é prejudicada por causa da questão sexual. Então, muitos pacientes, por exemplo, referem que estão numa reunião, interrompem a reunião, vão para o banheiro, por exemplo, e se masturbam, ou procuram sexo de uma forma inadvertida, sem inclusive muitas vezes critério de escolha e de proteção. Então, quando o sexo passa a ser uma coisa que toma conta da vida dessa pessoa de uma maneira, vamos dizer assim, doentia, a ponto de prejudicar a qualidade de vida dela, então a gente pode pensar numa hiperatividade sexual. Tem uma pergunta aqui de uma mãe, sexualidade infantil, como lidar, como trabalhar, como falar sobre isso com as crianças? É também uma pergunta bem interessante. Primeiro, é preciso que se fale, né? Não necessariamente fazendo aquela reuniãozinha que você chega, hoje vamos falar sobre sexualidade. Mas eu costumo dizer que a sexualidade, como ela está presente na vida da gente desde o início, se ela for encarada de forma natural, os temas vão aparecendo e a gente vai aprendendo a escutar de onde eles estão vindo e a gente vai aproveitar esses momentos para tratar da sexualidade. De uma maneira simples, principalmente se for com as crianças, é assim que as crianças entendem, né? Sem muitas explicações rebuscadas e muito, eu costumo sempre dizer, pergunta-resposta. Né? Então, se houve uma pergunta, responda. Se não houve pergunta, não dê tantas informações.
Afora isso, né, tentar introduzir os temas de forma natural, quando a criança mesmo chamar a atenção para os fatos, sem dizer que um dia ela vai saber sobre isso. A gente acredita muitas vezes que as crianças não sabem sobre sexualidade, mas principalmente hoje, onde a gente tem internet, onde a gente tem os meios de comunicação totalmente... Às vezes eles perguntam já sabendo Eles a resposta, já sabem né? da resposta, então é muito mais fácil que você entre em contato com isso. Agora, uma coisa muito importante em relação à sexualidade da criança, você sendo mãe ou pai, o mais importante é que você crie vínculo com o seu filho, a ponto de fato para ele ter confiança de conversar com você sobre isso. Então o vínculo é fundamental para que essa criança se sinta absolutamente à vontade de fazer perguntas, de tirar algumas dúvidas e de fazer colocações sobre a própria sexualidade dele. Acredito, tem a criança e tem aquele pré-adolescente ali, né, que já está começando a se descobrir. Tem amigas que estão aí nessa fase e estão ficando loucas, sem saber como lidar com esse momento. A informação, principalmente para o pré-adolescente, é fundamental. Existem muitas discussões em relação a isso. Será que a gente educando, Cristina, de repente a gente não vai estar despertando o interesse ou até talvez ativando precocemente a sexualidade? Gente, honestamente, não. Pelo contrário, é a informação que protege, né? Quando o sujeito sabe exatamente lidar com a sexualidade dele, consequentemente ele vai saber o que é seguro, o que ele pode fazer, o que é melhor para ele. Então não tem essa história de vai despertar, não. Levantou-se isso em relação à questão da vacina contra o HPV, né? Isso não existe, gente. Se a coisa é colocada de forma natural, é de forma natural que ela vai acontecer. Obviamente, a gente dando todas as informações que são importantíssimas para a prática sexual. Ótimo. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, daria para passar o programa todo aqui com falando certeza. sobre Seria um isso, enorme né? prazer. Cris, tem algum canal? Você compartilha aí essas informações para quem quiser saber mais? Com certeza. Tem o meu Instagram, né, que é @CristinaHanPsi. O Han se escreve H-A-H-N de neném, né, e Psi. Tem o meu site também, que é esse mesmo nome, Cristina Han. E podem mandar e-mails para mim, tá falando comigo pelo WhatsApp também, que eu vou estar respondendo as dúvidas. Normalmente eu coloco algumas novidades, algumas coisas eu ainda estou indo bem devagarzinho. Fora isso também eu tenho um comentário na Rádio 96 toda sexta-feira e assim a gente vai caminhando devagarzinho para conseguir fazer com que as pessoas entrem em contato de uma forma mais plena em relação à sexualidade. E mais natural, Exatamente. Né? Obrigada. Sou eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente tem mais um encontro marcado aqui na Band. E lembre-se que você pode continuar a semana inteira em contato com a gente através dos nossos perfis nas redes sociais e também do nosso canal no YouTube, que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você. Um beijo, curta seu final de semana e no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.